Fila Racer Carbon 2 ou Float Max 2 Pro. Esse é o comparativo dos tênis de placa da Fila. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai fazer um comparativo muito pedido, Rodrigo. Exato, porque a galera quer tênis de placa e a galera não sabe o que comprar. Racer Carbon 2 ou o recém-lançado Float Max 2 Pro. Qual deles eu devo levar para casa? Pra gente começar, as indicações de uso desses tênis são diferentes. O Fila Racer Carbon 2 ele é mais voltado para prova. Aquele dia que você vai bater o seu RP, que você vai correr suas provas. Eu não diria que tem uma distância específica. Eu acho que dá para você correr desde os 5 aos 42, maratona, ultra, o que você quiser. Já o Float Max 2 Pro, ele é voltado para treinos, né, Rodrigo? Isso, é um tênis lançado para ser um tênis de treinamento. Não significa que você não possa usar ele na sua prova, caso você goste dele. Mas a própria construção do tênis é bem diferente entre os dois. Tanto que isso se reflete no peso. A gente tem 238 gramas no tamanho 41 no Racer Carbon 2 e 315 gramas aqui no Float Max. Então ele é sim um tênis mais robusto, mais pesado, até por isso mais durável. Então de repente para a pessoa que está pensando assim, olha, eu quero um tênis robustão mesmo, para colocar no serviço mesmo, e de repente se você gostar, o peso não te atrapalhar, você claro, pode usar no dia da prova, muito embora você vai ter mais leveza e eficiência no Racer Carbon. E por outro lado, a gente vê muitos corredores optando pelo Racer Carbon 2 até nos treinos, né? Apesar de a gente falar assim, não, é para você usar na prova, mas é aquela coisa, quando a sua mãe fala, Rodrigo, não faça isso, daí você vai lá e vai mesmo, né? Exato, até porque é um tênis que ele tem um ótimo nível de amortecimento, estabilidade, que é uma coisa que em tênis de placa de carbono não é fácil conseguir. Tem muitos tênis que as pessoas realmente só conseguem usar de vez em quando em função do tênis ser muito instável, deixar o pé realmente entrar um pouco demais. E aqui no Racer Carbon é um tênis bem equilibrado, então apesar dele ter a placa de fibra de carbono bonitinha como tem que ser, ele consegue ser um tênis agradável até mesmo para usar numa rodagem ou num treino que não é assim tão focado em velocidade. É talvez o tênis de placa que a gente mais vê nos parques por aí, o pessoal, né, onde tem lugar do pessoal treinando, por exemplo, na USP, você vê muito Fila Racer Carbon. Rodrigo, vamos falar da tecnologia de entressola e a placa, né? Aqui a gente tem o Speed Tech Foam, uma espuma bem leve, né? Só de você pegar, que a gente já tem a oportunidade de pegar o desconstruído, é uma espuma bem leve e responsiva na presença de uma placa de carbono, Speed Tech Carbon, né? Exato, placa de fibra de carbono, exatamente o mesmo material que a gente encontra nos demais super tênis, pouca flexibilidade, ela tem né, todo o formato, desde o antepé até o antepé naquele formato de colher, bem tradicional mesmo. A Fila eu acho que acertou essa placa, realmente funciona muito bem. E é bem diferente da construção da placa do Float Max. Primeiro, porque ela não é inteiriça, ela parte aqui do calcanhar e vai mais ou menos até aqui a região da dobra, então você tem uma certa flexibilidade aqui. Então você não tem todo o efeito alavanca que a gente encontra no Racer Carbon. E ela não é uma placa de fibra de carbono, mas é uma placa com carbono, então existem outros materiais agregados aqui. Eu acho que ela funciona, Edu, tanto na questão da estabilidade do tênis, pelo fato dele ser um tênis alto, quanto também para ajudar um pouco na eficiência. Mas eu acho que, considerando assim aquele corredor veloz que quer, né, colocar um pace mais baixo, realmente a placa do Float Max 2 não dá tanto efeito assim, né, não dá tanta propulsão quanto a do Racer Carbon. Na minha sensação de corrida, minha opinião pessoal, essa espuma float com essa placa com carbono, elas funcionam mais aí para um amortecimento e estabilidade, enquanto aqui no Carbon 2 a gente tem a Speed Tech Foam com a placa de fibra de carbono voltada mais para retorno mesmo, né? Quando você calça o tênis, assim, para você fazer um treino de mais velocidade ou até na prova, eu acho que a gente tem um resultado melhor por aqui. Exato. Uma coisa que é comum nos dois tênis é o drop de 8mm. No caso do Racer Carbon, a gente tem uma altura de 40 no calcanhar e 32 no antepé, e no Float Max 2 Pro a gente tem uma altura um pouquinho menor, são 36 no calcanhar e 28 no antepé. Ele é um pouquinho mais baixinho, mas assim, na sensação mesmo, os dois tênis eles passam essa impressão de ser um tênis mais alto, mesmo estilo plataforma, e eles têm esse formato abaulado aqui, então você acaba sentindo, né, uma certa eficiência maior do tênis em função disso. No cabedal a gente tem duas tecnologias bem interessantes. Aqui no Racer Carbon 2 a gente tem o S-Knit, enquanto no Float Max 2 a gente tem o Dual Mesh. Os dois tipos de malha, eles são bem ventilados, a gente não tem problema de aquecimento dos pés, funcionam muito bem, mas tem um ponto que eu acho que nos dois lados aqui eu considero um problema, que é a questão de ajuste e também de sistema de amarração, Rodrigo. Vocês já podem ver aqui, ó, no Fila Float Max 2 Pro, a amarração dele acaba ficando um pouquinho desconjuntada, assim, então talvez é uma coisa que a Fila precisa retrabalhar aí, os pontos, né, onde vai fazer a ancoragem
do cadarço, mas eu acho até que a questão, né, do ajuste no Racer Carbon 2 também está relacionada com o contraforte dele, né? Como ele não tem tanto preenchimento de espuma, às vezes o calcanhar tende a sair um pouquinho se você não fizer um nó mais forte, não um nó mais firme. Então, eu acho que os dois tênis poderiam melhorar para as próximas edições a questão da amarração, mas no Racer Carbon 2 eu sinto um pouco mais ali o calcanhar dele mais solto. Outra coisa é que esse tênis aqui ele é feito para você correr as provas e tem a redução de materiais. Então, você não vai ter aquele acabamento interno, preenchimento de espuma completa, a lingueta sem nada de preenchimento de espuma. Já no Float Max a gente vai ter o inverso, né? Bastante preenchimento de espuma, um acabamento um pouco mais macio, né? Tem espuma até do lado de fora, galera. Então, ele é confortável onde quer que você pegue ele. A língua também tem um material bem agradável. É, de fato, um tênis que dá até para usar no dia a dia, dado o conforto interno do calçado. A aderência do tênis, Rodrigo, a gente tem as mesmas borrachas, né? Evergrip com geometrias diferentes. A gente não tem muito problema relacionado ao grip, né? Não, com certeza. A borracha que a Fila usa, ela é sim mais pegajosa, ela funciona muito bem e você tem essa tração bem fininha aqui, parece até um pneu de carro. Então eu acho que funciona muito bem mesmo para pisos mais escorregadios. Então são dois solados que passam bastante sensação de segurança. Rodrigo, para um corredor que está na dúvida entre os dois modelos, eu diria que os dois tênis são complementares, seguindo a proposta que a própria Fila oferece, né? Então, um tênis para treino e outro para prova. Mas se a pessoa tivesse que comprar apenas um desses modelos, o que a gente poderia dizer é que se você vai comprar um tênis para você usar em provas, aí vai de Racer Carbon 2. Agora, se é o seu único tênis, eu acho que o Float Max 2 Pro seria a melhor opção, né? Principalmente para você que está começando, de repente você não é um corredor tão veloz, tão experiente. Eu acho que, apesar do peso, o Float Max 2 Pro, ele passa mais sensação de conforto, então ele vai te ajudar mais nesse momento que você está começando. Tudo bem, a gente sabe que existem outros modelos até um pouco mais baratos que ele que funcionam para um corredor iniciante, até mesmo o Max 2 sem a questão da placa é um pouco mais barato, mas eu acho que é um tênis muito bacana, pode sim ser o único tênis. A gente já viu a durabilidade dele ser testada com o Laurindo, passou mais de 1.600 km com um único par, então sim, é um tênis muito confiável. Agora, se você já tem outros pares de tênis aí, você quer aquele especial pro dia da prova, aí o Racer Carbon 2 cai como uma luva. Agora falando de preço, o preço de lançamento é de R$1.099 do Fila Racer Carbon 2 e o Float Max 2 Pro? R$899. Então, diferença de R$200 aí acaba sendo um limitador para algumas pessoas que não querem gastar mais de R$1.000 num tênis, né? Exato. Então, se você tá pensando assim, invisto 200 a mais no Racer Carbon 2, saiba que você vai levar um tênis muito mais leve, porém não vai ter tanta durabilidade assim, não vai ser um tênis talvez tão focado, né, num corredor que quer um calçado mais seguro para usar no seu treinamento. Então eu acho que esses R$200 você tem que pensar bem qual é o seu objetivo, qual é o momento na corrida que você está passando agora e também, né, o que você está querendo para o futuro aí. Tá pensando em fazer uma prova, de repente está querendo fazer seus primeiros 21, seus primeiros 42, eu acho que o Racer Carbon 2 pode ser o seu tênis do dia da prova. É isso aí. É difícil aparecer promoções, mas se aparecer algum tipo de desconto no Pix, brinde, qualquer coisa, você vai encontrar lá no nosso grupo do Telegram. Rodrigo, como que faz para entrar no nosso grupo? Muito simples, muito fácil, basta acessar têniscerto.com/Telegram. Você pode inclusive baixar o Telegram para o seu celular e receber as notificações direto aí toda vez que a gente postar uma nova promoção. Tem tênis, Edu, que a gente posta lá e em questão de horas ele esgota, dada a procura, principalmente quando são tênis desejados como esses dois aqui na mesa. E aí, qual que você prefere? Fila Racer Carbon 2 ou Fila Float Max 2 Pro? Coloca nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um vídeo, compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e também, sei lá. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, abraço para todos. Valeu, Rodrigo. Abraço a todos.